Tem encontrinho de fã sendo cancelado, ele está sendo julgado antes mesmo de ir pro tribunal. Estamos falando do Soyun e mais um monte de dorama que tá chegando, além de outros que foram adiados. No vídeo de hoje eu vou te contar tudo. Só vem comigo depois da vinheta. E estamos de volta, Doramas, com mais notícias, pois essa semana mal começou e a gente já vem com novidades para vocês. Pode até parecer que é vídeo repetido, mas não. Teve um outro astro queridinho cancelando seu evento aqui no Brasil, é isso mesmo. Mas antes de tudo, fique à vontade, porque aqui é o seu espaço para saber sobre as atualizações do seu astro queridinho, Doramas do momento e principalmente onde você pode assistir boas histórias. Fique muito à vontade, porque esse canal também é um pouco seu. E hoje a gente já começa falando dessa novidade que não é nada legal, Doramas, é isso mesmo. Depois que Park Sun-ho acabou cancelando o evento dele, que eu já contei aqui em outro vídeo no canal, sim, não é uma notícia repetida, um outro astro infelizmente também cancelou, assim meio que em cima da hora. Parece que a moda infelizmente pegou, Doramas. Estamos falando do Lee Woo-jung. Vocês devem se lembrar dele que recentemente esteve em Round 6, parte 1 e 2 da Netflix, e eu já trouxe ajuda pra gente poder comentar de fato o que aconteceu no pronunciamento oficial, e você pode de fato até mesmo ter as orientações do link que eu vou deixar aqui embaixo de como recuperar o seu dinheiro caso tenha comprado o ingresso. Olha só, a Geek Music ela veio informar o cancelamento do evento do Lee Woo-jung pela Latam, ou seja, pela tour que ia acontecer pela Latinoamérica agora em 2025. Infelizmente ia acontecer esse evento no dia 16 e dia 18, e ele não ia ser só no Brasil não. Dia 16 respectivamente seria lá em Santiago, no Chile, e aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, no dia 18. É pertinho ali do feriado, Doramas. Mas, por motivos alheios à nossa vontade, foi uma decisão tomada por um dos agentes estrangeiros envolvidos no evento. Ou seja, gente lá de fora acabou vendo uma possibilidade que acabou barrando tudo. Não vai ter mais evento aqui nas Américas desse astro, não. Então foi aí que a Dig Mills lamentou profundamente esse cancelamento e compreende todo o impacto que vai ter. Porque, Doramas, vamos falar sério, né? Parece que se você não é de São Paulo, além, obviamente, do ingresso, tem que ter toda uma preparação para isso. Você tem que pagar um lugar para se hospedar, para ver o seu astro queridinho, e é um reembolso à parte que não foi citado aqui no vídeo. Mas eu já conto para vocês que essa história está ficando bem complicada. Será que os astros eles vão simplesmente anunciar os seus eventos aí pela América, pelo Brasil, e dependendo do que acontecer já vão cancelar sem uma justificativa plausível? Pois é isso que está acontecendo. Entretanto, eles acabaram reiterando o compromisso e a responsabilidade da Geek Music em tornar a realização dos shows e dos eventos que eles produzem sempre pautando-se pela ideia do respeito para com os artistas e para com os fãs e todos os profissionais envolvidos. Pois é, Doramas, infelizmente não foi dessa vez que ele veio aqui no Brasil, mas pode ser que futuramente ele venha. Espero que esse evento não desgaste a imagem dele nem por aqui no Brasil, nem nos outros países, e tomara que os astros continuem vindo aqui e que não se tornem mais nenhum tipo de moda dessa repetição de cancelamento depois de um agendamento bombástico, né, Doramas? Mas tem mais notícias. Indo para as notícias boas, eu conto para vocês que tem novidades de milhões, como a gente já tinha uma ideia de que Park Bo-gum, assim que terminasse ali o dorama dele com a Yu, que tem resenha aqui no canal das Tangerinas, seria ali praticamente confirmado o dorama dele The Good Boy, que era para ter estreado no ano passado, e também tem a ver com o Brasil, praticamente São Paulo, que é uma cidade onde se passa uma Copa do Mundo, na verdade uma Olimpíadas fictícias, é isso mesmo. Ele e outros companheiros vão competir representando a Coreia com os seus respectivos esportes. Tem tiro, tem luta, tem até a Kim So-hyun, que o nome dela até parece muito com o do Kim So-yoon, que eu vou comentar sobre ele mais para vocês aí no final do vídeo, mas tem até um toque romântico nesse filme, onde cada um ali acaba se desenvolvendo no esporte de uma maneira sobressalente, quase que como um super-herói, porque seriam técnicas e habilidades únicas, praticamente exclusivas, e seriam usadas ali depois na própria Coreia, através de um time que eles formariam como uma espécie de policiais, é isso mesmo, um super time de esportistas agora usando os seus dons não mais para o esporte, mas para poder salvar pessoas e dar um pause aí na criminalidade, Doramas.
E a super novidade ficou em torno justamente da mudança desse dorama que era para ser exibido no meio da semana, sendo movido aí para o final de semana, para o domingo. Ele vai ser exibido logo depois do dorama que é Um Romance no Paraíso, Um Amor no Paraíso, que inclusive tá para chegar na Netflix Brasil. Entretanto, o Doramas não tem uma plataforma ainda confirmada. Na época eu cheguei a contar para vocês que quem estava ali praticamente confirmado era a Amazon Prime. Ou seja, se realmente vier, pode ser que não seja pela Netflix, mas eu vou contar tudo para vocês assim que as novidades forem chegando e vocês estão até conferindo aí as imagens. Tá maravilhoso, a prévia é muito melhor do que eu imaginei do que seria, Doramas. Então é uma história que tem aí muito cunhão pra gente poder acompanhar, estreando no dia 31 de maio. E a outra surpresa ficou justamente pela JTBC também revelar o dorama do Song Joong-ki. Do nada, eles simplesmente soltaram aí pela internet e a gente conseguiu imagens dele atuando ao lado da Shin Won-hye, entregando tudo em um dorama da nossa juventude. Imagina, os dois se conhecem há muito tempo, desde a juventude, e agora na vida adulta ela não quer viver sem uma vida estabilizada, sem dinheiro, e ele é um homem que acabou perdendo tudo e tá vendendo flores. É isso mesmo, tipo uma Maria do Bairro versão masculina. Olha que loucura. Então eu espero que esse dorama tenha bastante romance e um choque de realidade do jeito que a gente gosta, onde eles provavelmente vão arrasar, porque sim, a fotografia dessa história tá linda e a ideia é que estreie pra gente no finalzinho de julho, logo depois também do dorama do Park Bo-gum, sendo um dorama de final de semana, porque a JTBC, ela não tá pra brincadeira não, ela tá entregando muito com seus doramas de final de semana, inclusive ela tem ganhado muita audiência, ao contrário da TVN, que infelizmente não tá conseguindo levantar os seus números, mas mais recentemente eu contei pra vocês sobre o dorama The Resident Playbook, que sim, vale a pena você dar uma chance e ver se é ali o tipo de história que te cativa, se é o tipo de história que você vai querer acompanhar em 12 episódios, prometendo entregar pra gente a nostalgia de The Hospital Playlist. Entretanto, doramas, tem outros doramas que tiveram muito aí do seu tempo adiado, como é um caso de uma outra parceria que tá meio bagunçada se a gente tá falando de doramas de final de semana. O dorama que era Por Hoje Eu Sou um Humano, Não Sou um Gumiho, também foi adiado para 2026, é isso mesmo. Parece que mesmo tendo sido confirmado no começo do ano, sendo agora para 2025, infelizmente também vai para o ano que vem, justamente por motivos não revelados. A gente imagina que a história precisa ser melhor trabalhada para trazer mais audiência para esse canal. E olha que não é só a TVN e a SBS que estão de olho na audiência tentando recuperar os seus pontinhos, não. Outra história que está chamando muita atenção e que também já está cotada para a Disney é o dorama do Lee Jong-suk com a Shimina. É isso mesmo, essa duplinha vem com tudo em Um Novo Casamento da Imperatriz, que é um dorama que vai ser baseado em uma web novel. E sim, tem uma participação inédita que sim, doramas, eu pretendo assistir de onde quer que esse dorama for exibido, porque olha só, Lee Se-young, maravilhosa, que sempre arrasa nos doramas que ela entrega, agora também está confirmada oficialmente para o cast desse dorama. Ou seja, vem sucesso daqueles que a gente vai assistir. Pode ser que esse dorama já esteja ali com os olhos da Disney e a Netflix não queira nem cheiro por causa da treta do Lee Jong-suk que eu já comentei pra vocês. Não sabe do que é, no final do vídeo eu vou deixar linkadinho pra você poder entender o que é essa história. Mas conta-se pra gente sobre o dorama A Vida de uma Mulher que recebeu o pedido de divórcio do seu marido. Entretanto, ela colocou as cartas na mesa e falou: eu vou continuar no reinado, eu obrigatoriamente quero casar com outro príncipe. Então ela sai do Ocidente e vai casar com um príncipe do Oriente. Tudo ali na parte da Ásia, doramas. É uma história que sim, pretende entregar pra gente um dorama diferentão de mulheres sendo fortes justamente numa época onde elas não poderiam demonstrar sequer as suas vontades. Esse tipo de dorama que a gente gosta de assistir, mas ainda tem mais novidades quando a gente fala de astro queridinho. Se você ama Shimina Lee Jong-suk, tem um outro astro que não sai da boca do povo, e é justamente ele, sim. Kim So-yoon recebeu diversos vídeos na internet comentando sobre a sua vida, principalmente sobre o caso Sairon, e eu já tenho que contar para vocês que agora os profissionais também estão começando a dar a sua opinião a respeito do caso. Eu já tinha até falado para vocês que existem diversas leis na Coreia, por exemplo, se fosse o caso de serem aplicadas no Brasil, a lei sempre seria aquela que beneficia o réu, mesmo que se tivesse que ser uma lei anterior para ele não pegar uma pena tão pesada. Não que eu esteja falando que alguém aqui é culpado, que tem que
que ser preso, nada disso, mas a gente tem que ter essa consciência e por isso muitos advogados já estão se pronunciando a respeito de como seria essa aplicação na Coreia e que praticamente o Soyun também poderia já estar condenado dependendo da lei que fosse aplicada no caso dele. Porque sim, o que deveria ser provado de fato é que se ele teve um caso, na verdade, um relacionamento íntimo, Dorama, sim, íntimo com a menor. A primeira lei, que era de 2015, ela proibia uma menor de 13 anos ter relacionamento íntimo com uma pessoa maior de idade. A segunda lei provavelmente não seria aplicada porque ela vem depois que o possível relacionamento, o que já foi segundamente ele pelo próprio Soyun desmentido, não teve relacionamento antes de 2015 e sim depois disso, quando ela já era adulta. Só que nesse caso, a segunda lei conta pra gente que se essa pessoa menor de idade, ela tivesse 16 anos ou menos do que isso, a pessoa que se envolveu pessoalmente com ela desse cunho tão íntimo seria condenada com pelo menos 7 anos, Doramers. Ou seja, teria que se provar primeiramente que eles tiveram de fato não só um namoro, mas um relacionamento íntimo. E como é que se prova isso, né, Doramers? A pessoa não está mais viva para poder falar sobre o assunto e sequer a família diz a respeito de acusá-lo judicialmente nesse sentido. Pois é, a treta só tá ficando cada vez mais pesada, muitas pessoas querendo já ver o Soyun preso, entretanto ele tá livre, mas eu já conto pra vocês que se dependesse de algumas pessoas ele já estaria enjaulado. Qual que é a sua opinião sobre esse caso? Porque sim, essa história não para por aqui não, e pode ter certeza que a gente vai contar pra vocês os próximos capítulos dessa novela da vida real, Doramers, infelizmente, mas em breve eu volto pra poder contar pra vocês mais atualizações dos astros queridinhos e principalmente notícias boas do jeito que a gente gosta. Então, ligadinhos aqui. Até a próxima, Doramers. Um grande abraço para todos e tchau!